Hoje nós vamos falar sobre a independência das três colônias da América do Norte, conhecido como independência dos Estados Unidos. A primeira grande influência foi o Iluminismo. Lembrando que o Iluminismo, uma das grandes ideias do Iluminismo era que todo povo tem o direito sagrado de lutar pelos seus direitos, sua liberdade. Lembrando também que a Inglaterra, nesse período, ela tinha um grande conflito com a França, a Guerra dos Sete Anos, que durou de 1756 a 1763, onde a Inglaterra saiu vitoriosa, mas teve grandes gastos militares. E o que aconteceu com isso? A Inglaterra, para equilibrar a sua economia, ela pega e aumenta os impostos sobre as 13 colônias na América do Norte. Com esse aumento dos impostos, esse controle da coroa inglesa em cima das colônias americanas, das 13 colônias, ele começa agora a ter um aumento do sentimento anti-inglês daquele, daquele pessoal que mora ali nos Estados Unidos. Dentro dessas leis que são criadas, a primeira é a Lei do Açúcar, que em 1764, essa lei nova, esse tributo, constituía na seguinte forma: todo e qualquer produto açúcar ou um melado que não fosse produzido pelas colônias inglesas, ele era altamente taxado pelos impostos. Um exemplo seria o açúcar que vinha das Antilhas, que era muito alto a taxa desses produtos. Em 1765, o governo inglês cria mais um imposto sobre o selo. Ele cria um selo para que todo e qualquer documento, jornal, até um simples baralho, tinha que conter o selo real inglês para poder circular dentro das colônias. E era mais uma forma em que o governo achou de arrecadar impostos. E, mais uma vez, descontentando muito a população norte-americana contra a coroa inglesa. Em 1773, a coroa inglesa cria mais um imposto, agora a lei do chá. O que é essa lei? Ele monopoliza todo e qualquer chá comercializado dentro das colônias inglesas. Todo o chá deveria ser importado pela Companhia das Índias Orientais Britânicas. Então ela agora começa a controlar o valor desse produto. Só que os norte-americanos já faziam isso, já produziam o seu próprio chá, eles já têm esse costume do chá, né? Então, como resposta a essa nova lei, os colonos norte-americanos, eles começam a contrabandear esse chá, para que não seja só da colônia, da Companhia das Índias Orientais. E o que ela faz, a companhia? Ela reduz ainda mais os preços para que o colono inglês não faça mais esse contrabando. Aqueles produtores, aqueles caras que faziam o contrabando desse produto, eles se revoltam e fazem o Boston Tea Park. O que é isso? Colonos se vestem de índios e invadem algumas embarcações que estão aportadas no porto de Boston e jogam caixas de chá na água. Em torno de 300 caixas de chá foram jogadas na água. A coroa inglesa, lógico, não fica feliz com isso. Ela agora começa a pensar numa outra forma de se vingar dos colonos norte-americanos. E ela acaba criando agora as leis intoleráveis. Isso em 1774.
O que eram essas leis intoleráveis? Entre elas tinha a lei do aquartelamento, que todo colono norte-americano era obrigado a dar alojamento ao exército inglês, e ele também, o governo inglês, a coroa inglesa, ela também faz o fechamento do porto de Boston. Então, em 1774, os representantes das 13 colônias norte-americanas, eles se reúnem na Filadélfia e fazem o primeiro congresso continental. O que eles pedem nesse congresso lá na Filadélfia? Eles ainda queriam continuar ainda ligados à coroa inglesa, ainda não solicitam a independência das suas colônias, mas eles queriam que aquelas leis intoleráveis elas fossem canceladas, fossem revogadas, que a suspensão das limitações ao comércio e à indústria norte-americana fossem suspensas. Eles apresentaram para a coroa inglesa a Declaração dos Direitos dos Colonos. E é lógico que o rei Jorge III, o rei da Inglaterra, não aceita essa declaração, esse congresso da Filadélfia de 74. Em 75, então, agora nós temos o segundo congresso. Novamente, os representantes das colônias norte-americanas se reúnem e agora sim, agora eles querem independência da coroa inglesa. Agora começam as guerras pela independência, que os estudiosos americanos chamam de Revolução Americana. As importantes pessoas dessa revolução é o George Washington, que ele libera as tropas americanas e depois ele é o primeiro presidente norte-americano. Thomas Jefferson, que escreve a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776. E Benjamin Franklin, que ele consegue o apoio da França e da Espanha para essa independência norte-americana. Pois bem, dos termos da Declaração da Independência, eu tirei alguns que eu acho mais importantes. São eles: todos os homens foram criados iguais, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular os objetivos, o povo poderá alterá-lo ou instituir um novo governo. Se isso funcionasse no Brasil. E as colônias unidas são estados livres e independentes. Então, cada estado norte-americano, até hoje é assim, eles têm a sua própria constituição nos seus estados. Então, de independência americana, era só isso. Um grande abraço.